Aí você pega a base de Querida Encolher as Crianças, mistura com um pouquinho de narrativa escolar e ainda bota uns fantasmas que não querem que a escola mude, e a gente tem o filme Encolher a Professora. Encolher a Professora é um filme alemão que foi lançado já faz um tempinho, mas chegou no Brasil só agora em janeiro de 2018. Mas ele traz uma história muito legal, muito divertida. É uma aventura infantil, mas que vale para qualquer pessoa assistir, porque é um filme que trabalha muito bem a sua história. O filme conta a história do Félix, que é um garoto que está trocando de escola, indo para uma escola maior, até porque ele quer fazer um curso de aviação, porque ele quer ser piloto. Para isso ele precisa ter boas notas, né, um bom rendimento escolar, e a escola que ele estava anteriormente não estava mais possibilitando isso para ele, até porque ele não era um aluno muito estudioso, não era um aluno muito bom, e então ele estava indo para uma outra escola para ver se melhorava e encontrava um caminho certo para seguir o sonho dele, que era ser piloto. Mas ele vivia numa família um pouco atrapalhada, né, porque o pai dele era meio perdido nos horários, não tinha uma responsabilidade assim muito grande, e a mãe dele não morava junto porque ela estava trabalhando nos Estados Unidos. Então eles coordenavam às vezes as situações da casa via Skype, que é uma forma talvez rápida, simples, mas nem sempre muito eficiente. E ela parecesse ser uma pessoa muito preocupada, coisa que o pai dele não parecesse muito. E falando em falta de responsabilidade, no primeiro dia de aula, o pai do Félix já leva ele atrasado para a escola, né? O que mostra que não vai ser muito fácil. Chegando lá, eles têm que falar com a diretora, que eu até notei o nome dela, porque ele é um nome meio difícil, né? Até porque o filme é alemão, e botaram um nome difícil justamente por isso, mas vamos lá. É a senhora Schmidt-Gosenwein. Gosenwein até que não foi tão difícil. Além de diretora, ela é professora de matemática, então é uma das matérias importantes para ele poder ser matriculado na escola, porque ele está como um aluno em testes ainda, né? No momento que ele entra na escola, ele não é matriculado automaticamente. Ele precisa passar por algumas provas, ver como é que ele vai sair das notas, e se ele for bem, ele vai conseguir ficar dentro da escola, de acordo com as normas determinadas por ela e pela comissão escolar. E nesses primeiros momentos da escola ele conhece algumas pessoas, por exemplo, a ela, que é uma garota super legal, que anda de skate como o Félix, mas ele também conhece o Mário, o Chris e o Robert, que são três garotos assim que dá pra ver que eles gostam de uma treta, dá pra ver que eles gostam de fazer uma anarquia, mas eles dizem para o Félix que ele tem que decidir qual lado ele tá, se ele tá do lado dos garotos ou ele vai ficar do lado das garotas. Se ele quiser ficar do lado dos garotos, ele vai ter que passar por algumas provas, alguns testes pra provar que ele tem habilidades pra ficar no grupo. Umas coisas ridículas. Só que o Félix acaba caindo nessa daí, né? Em vez de ficar lá no grupo das garotas, que ele não precisa fazer nada pra se provar pra ninguém, ele resolve entrar nisso daí, e aí, mas por um lado foi bom, porque aí ele começa a descobrir algumas coisas da escola que ele pode ajudar a melhorar. E numa dessas provas, ele acaba entrando numa sala lá meio que proibida da escola, que é a sala meio que do fundador, que tem vários elementos do fundador, onde também ocorrem algumas reuniões da comissão educacional, e ele acaba fazendo alguns barulhos, e a senhora Schmidt-Gosenwein está por lá na escola e vai em busca desse barulho, porque não é normal à noite ter um barulho daqueles. E nesse momento que acontece uma magia lá dentro daquela sala, quando ela encontra o Félix, ela fica pequenininha, tipo, ela cabe dentro do estojo. Até se você for ver o cartaz do filme, ela está dentro do estojo do Félix. Depois disso, a história se desenrola e tem toda a narrativa de como o Félix vai ajudar a senhora Schmidt-Gosenwein a voltar ao tamanho natural e salvar a escola, porque a escola está sofrendo alguns riscos de ser fechada. Na verdade, a versão dela em miniatura foi uma forma de fazer ela perceber que a ideia dela de como manter uma escola, como aquela escola precisava ser mantida, precisava ser mudada. E eu acho que isso é um ponto muito legal do filme. Chega um ponto que a gente percebe que a educação naquela escola está sendo basicamente o educador delimita e não houve em nenhum momento as ideias dos alunos ou como eles gostariam que as coisas acontecessem. E isso era totalmente contra os ideais do criador da escola. Então é meio que ele faz essa magia para tentar passar uma mensagem para a equipe educacional. E também para os alunos, obviamente. E para passar por esses problemas, eles precisam desenvolver algumas habilidades. Por exemplo, o Félix mostra que ele tem um potencial em matemática que ele não sabia, ou que ele não desenvolvia muito bem porque ele não tinha muita paciência. E ele e a senhora Schmidt-Gosenwein percebem que ele tem um potencial e é só ele se esforçar um pouquinho mais. Também melhora a habilidade dela naquela questão do respeito mútuo entre o aluno-professor, professor-aluno, e que é ótimo para ela e para a escola. Eu acho que uma das partes mais interessantes é discutir a educação de uma maneira divertida,
que nem sempre é muito bem trabalhada em filmes adolescentes, que sempre querem trazer, tipo, que a escola destruiu nossas vidas, e que às vezes pode ser verdade, mas na maior parte das vezes pode ser só um ponto de vista errado que as pessoas não queriam desenvolver dentro do teu momento escolar. E obviamente, por ser um filme infantil, uma aventura infantil, ele precisa de elementos de comédia. E esses elementos de comédia são inseridos com o fantasma do criador da escola, que eu já tinha comentado sobre ele antes. Então todas as coisas que ele criou, que ficam escondidas durante boa parte do filme, fazem parte desse elemento de comédia, desse elemento de diversão que o filme precisava para cumprir a sua trajetória ali como um filme infantil. E eu acho que funciona muito bem. Até eu acho que esses espaços escondidos que aparecem mais pro fim do filme, eles poderiam ter tido um destaque um pouquinho antes, sabe? Para ter algumas reviravoltas ali na história. Encolher a Professora é um filme muito divertido, que vale a pena ser assistido assim, em um momento que você tá relax, assim, tu não tá a fim de se preocupar muito com uma história muito complexa, mas uma história divertida, vale a pena assistir. E, claro, se você quiser recordar os seus momentos, né, nostálgicos de Querido Encolher as Crianças e suas outras sequências, é uma forma muito legal de relembrar e também ver uma nova história. Se você já assistiu Encolher a Professora, deixa aqui seu comentário, o que você achou do filme. Também não esquece de deixar seu curtir, fazer sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Se você está assistindo pelo Facebook, não esquece de curtir nossa página, seguir a gente no Twitter e no Instagram e também acompanhar nas novidades lá no allpopstuff.com. É isso por hoje, tchau!